Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos gratos a Deus por amanhecermos aqui mais um dia com a saúde que Deus tem nos dado, né? Nos livramentos diversos, né? Muitos deles que Deus tem concedido a nós, e com gratidão nos nossos corações desejamos ler aqui as Escrituras, hoje em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao versículo de número 5. A Bíblia diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Muito bem, esta é a passagem então que lemos hoje de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 5. Primeiramente recebe a visita do profeta Isaías. O profeta Isaías anuncia o recado de Deus: olhe, Ezequias, filho de Amós, não há como, ou melhor dizendo, Ezequias, eu estou aqui trazendo um recado de Deus. Filho de Amós era o profeta Isaías. Então ele diz assim: olha, eu estou trazendo aqui um recado de Deus. Este recado é que você não vai viver por muito tempo. Põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E isto levou Ezequias a um desespero correto, de dobrar os joelhos, de orar, de clamar, de colocar diante de Deus o que estava em seu coração. E a Bíblia diz que antes mesmo, enquanto ele estava ainda no pátio ali do rei, enquanto ele estava ainda nos aposentos reais, né, vamos dizer assim, saindo da presença do rei, a oração dele foi tão sincera, tão verdadeira, tão correta, que ali mesmo ele conseguiu atingir a atenção de Deus. E Isaías volta então e traz para ele essas palavras, né? Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ele alcançou então uma resposta para as suas orações. O irmão Brana diz algo para nós aqui na mensagem Tu Sabes Tudo, pregado dia 16 de julho de 1952. Nesta mensagem ele diz: a oração é a força mais vital que Deus alguma vez colocou nas mãos da humanidade. A oração é a força mais vital que Deus alguma vez colocou nas mãos da humanidade. Na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, o irmão Brana diz: é como uma bomba atômica de fé que Deus pôs nas nossas mãos. A fé nossa age como uma bomba atômica. Não tira o problema de um lugar e coloca em outro. Não, ele desintegra aquele problema. Então é um poder. A oração é algo que o cristão tem que saber como usar isto, saber que é um benefício para você mesmo. O cristão que ora, ele é um cristão que vence. É um cristão que sempre está tranquilizado, é um crente que sempre é abençoado por Deus, porque ele sempre está ali orando, buscando, ouvindo os conselhos do Senhor. Isto faz toda a diferença nas nossas vidas. Muito bem, quero também aqui continuar. Então, o irmão Brand diz: a força mais eficaz de que se tem conhecimento para o homem é a oração. Olha que gostoso isso. Vocês creem nisso?
De fato a oração muda as coisas. Observe Ezequias quando o profeta foi ali e disse: muito bem, Ezequias, você não vai se levantar desta cama. Deus disse que vai morrer aí mesmo onde estás. E Ezequias fez um exame sobre isso, analisou isso, correu a sua mente, começou a pensar em tudo que havia feito. Irmão Brandes, agora lembre-se, você tem que dar um motivo a Deus e uma razão. Você tem que dar um motivo a Deus, uma razão. Ele não disse, é só para que eu possa sair daqui, quero viver só para poder sair daqui e montar aí numa biga, né? Biga, aqueles carros romanos que tinham ali puxado por cavalos, né? Este não era o desejo dele, apenas isto. Não era só isto que ele queria fazer na sua vida, mostrar ao povo que eu sou o rei. Esse não era o objetivo dele. Não, ele queria reconstruir o altar de Deus. E algumas coisas tinham que ser feitas para colocar o reino bem em ordem. Então, note bem isso, havia um propósito. Irmão Brandes, você tem que dar um motivo a Deus e uma razão, e este era o motivo e a razão dele. Ele orou para que Deus lhe desse mais 15 anos, e ele chorou amargamente e apenas clamou a Deus. E disse: Deus, suplico-te que me consideres. Andei diante de ti com o coração perfeito. Irmão, era um homem que sabia. Não era um homem oportunista, buscando a Deus somente na hora que lhe interessasse. Não, ele era um homem que tinha feito as coisas sobre um coração correto, uma intenção correta. Então vou ler isso novamente. Andei diante de ti com o coração perfeito. E aí ele diz assim: quantos de nós podemos dizer hoje que temos andado diante de Deus com um coração perfeito? Quanto de nós podemos andar agora, dizer diante de Deus: Senhor, olhe, eu tenho andado com um coração perfeito? Eu andei diante de ti, Senhor, com um coração perfeito, e suplico-te que me consideres. E o Deus Todo-Poderoso, Jeová, reconsiderou o caso daquele homem, porque ele orou. Ele orou, ele dobrou os joelhos. Ele rendeu-se à misericórdia de Deus, mesmo sendo um rei, mesmo sendo um homem tão importante. E eu digo isso porque não importa a posição que eu e você ocupe hoje no mundo, na vida secular, na vida material e na vida espiritual. Por incrível que pareça, há pessoas que perderam o amor pela oração. Não tem mais zelo pela oração. A oração para ele não existe. Não está na alimentação dele, não está na manhã quando ele acorda, não está ao anoitecer quando ele vai dormir. Ele considera que não necessita de oração mais, que não precisa disso. Quando nós vemos reis, vimos o profeta desta era dizer tanto isto quanto a vida de oração é necessária para o cristão. Não deixe isso te enganar, não. Não deixe isto passar por você. Eu creio que não precisamos de orar. Não, vou ler o começo. A oração é a força mais vital que Deus alguma vez colocou nas mãos da humanidade. Como que uma força vital não é importante? Lógico que é. Todo homem bem-sucedido deve fazer isso sobre as bases de uma oração e de uma fé verdadeira. Ele diz assim: olha, o Deus Todo-Poderoso reconsiderou o caso daquele homem porque ele orou. Deus pode também reconsiderar o teu caso, reconsiderar a condição em que você está, fazer algo diferente na tua vida, mudar você. Experimente fazer isto pela via da oração. Há muitas coisas que podemos fazer aqui que estão ao nosso alcance. Uma mudança de hábitos simples aqui e ali, de costumes, de jeitos, tá? Mas há coisas que somente a oração poderá fazer e realizar por você. Então ele diz:
Pense nisto: o Deus Todo-Poderoso que havia pronunciado a morte sobre o homem, reconsiderou o seu caso. Que coisa se pensar! Ele diz: para mim isto é demais. Um homem comum como eu, como você, conseguiu fazer com que Deus reconsiderasse de uma decisão, por uma oração sincera, por uma oração verdadeira, por uma oração de um homem equilibrado, de um homem com objetivo, de um homem com desejo de fazer algo para Deus. O grande Jeová, para com um mortal, para com um da terra, reconsiderou a sua palavra, a que ele havia dito a ele. Agora vejam o que a oração faz. Veja o resultado da oração. A oração não é exatamente trazer Deus até o homem. Não é este o efeito da oração. Trazer Deus até o homem, mas é levar o homem até Deus. Olha que coisa maravilhosa. A oração não é exatamente trazer Deus até o homem, mas é levar o homem até Deus. Entendem? Quando você ora, você perde a vista destas coisas terrenas. Você vai entrando em algo especial. Você vai indo ao encontro de Deus. O homem vai sendo levado a Deus conforme ele vai orando. Você oscila em direção a algum lugar muito além. Você começa a sair dessa atmosfera contaminada. Teu pensamento, tua fé começa a projetar você uma nova atmosfera. Ele diz: você oscila em direção a algum outro lugar muito além, e vai até que haja entrado em sua presença. Oh, irmão, que coisa maravilhosa! Você vai até que chegue a entrar na presença de Deus. Ele diz então, uma fé que você colocou diante de Deus, aquela fé que moveu você até a presença de Deus, é como se ela dissesse: agora aqui, Deus, aqui está. Eu quero ser curado por esta causa. Você foi ao encontro dele. A tua fé projetou você agora diante de Deus. Pela fé é como se você estivesse diante dele. E ali você pode dizer: oh Deus, eu quero ser curado por essa sua causa. Eu quero que tu faças isto por mim, por essa causa. Quero que tu me cures deste câncer, ou dessa tuberculose, ou dessa condição anêmica. Ou seja lá o que for, eu vou andar diante de ti, vou fazer tudo o que eu posso para dar este testemunho, aonde quer que eu vá, estarei feliz em fazê-lo, Senhor. E usarei a minha vida não para mim mesmo. Usarei a minha vida não para mim mesmo. Você conseguiria orar desse jeito? Você conseguiria fazer esta oração e cumprir esta oração? Senhor, eu usarei a minha vida não para mim mesmo, mas vou usá-la para a sua glória, para ajudar outros a te verem. Olha que pedido, que oração é esta? Você no trabalho, na escola, seja qual for o lugar, na empresa, trabalhando ali como servente, como um pedreiro, um fazendeiro ali cuidando, um peão ali na fazenda, sabe, qualquer serviço, uma professora dentro da escola, aonde você imaginar, um trabalhador ali, vendedor, você conseguiria fazer esta oração aqui? Senhor, eu usarei a minha vida não para mim mesmo, mas vou usá-la para a sua glória, para ajudar outros a te verem. Farei da minha vida, Senhor, um cartaz, que essas pessoas leiam em mim a vida de Cristo, que elas possam enxergar isto. Portanto, então coloque isto diante de Deus, apresente isto para Ele. Senhor, por favor, cure-me disto, e eu entregarei minha vida para Ti. Eu cumprirei o propósito correto, eu caminharei este caminho, Senhor.
eu trilharei este caminho glorioso do Evangelho. Portanto, coloque isto diante de Deus e diga: Deus, tu considerarás o meu caso? Senhor, tu podes atentar para o meu pedido nesta hora, para o meu desejo, Senhor, nesta hora. E eu tenho certeza, meu irmão, que uma oração movida pela fé, uma oração feita sobre os parâmetros corretos de Deus, move os céus, move a terra, move tudo. Deus pode mover tudo para responder a tua oração. Você crê nisso? Vamos orar neste momento. Pode você fechar os olhos um instante enquanto nós oramos aqui? Amado e eterno Deus, nós mais uma vez, Senhor, colocamos diante de Ti, ó Pai, nossas vidas e pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide de nós e nos proteja e, ó Deus, nos dê condições, Senhor, para na hora das adversidades possamos, ó Pai, sempre lembrar de Ti e assim, consequentemente, sempre vencermos, Senhor. Nós oramos, ó Deus, neste dia também, pedindo, ó Pai, em favor das pessoas que acompanham esses devocionais, das famílias, Pai, em favor da família do nosso precioso pastor ali em Curitiba, Senhor, atravessando uma hora tão difícil, ó Pai, que o Senhor guarde, que o Senhor conserva, conforte aquela família, é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Guarda os nossos irmãos, guarda, Senhor, nossos amigos, parentes, familiares, que nenhum desses males venha sobre suas casas, sobre seus lares. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.